Então, gente, a gente está continuando, né, o livro Filosofia Espírita, que a gente vai pegando aqui os trechos. Então, a gente está no trecho do, no trecho ainda do livro dos Espíritos, no capítulo 1, que é sobre Deus. E aí o Miramês, ele vai discorrer sobre essa questão aqui, ó. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Vou colocar aqui as reflexões. A grandeza do infinito. O infinito, como que desconhecido para todos nós, é a casa de Deus, cujas divisões escapam aos nossos sentidos, mesmo os mais apurados. O Pai Celestial está, por assim dizer, no centro de todas as coisas que existem e ainda mais, se encontra onde achamos a permanência do nada. Se acreditamos somente naquilo que vemos e que tocamos, somos os mais infortunados dos seres, pois desta forma agem também os animais. A razão nos diz, e a ciência confirma pelas inúmeras experiências dos próprios homens, que o desconhecido tem maior realidade. O que as almas encarnadas não veem e não podem tocar definem a existência de força energética, senão inteligência exuberante, capaz de nos mostrar a verdadeira grandeza do infinito em todas as direções, do macro e do microcosmos. Se sentimos dificuldade para definir o que é a vida, certamente não sabemos explicar o que é o infinito, o que está configurado na ordem dos mistérios de Deus. Compete a nós outros darmos as mãos em todas as faixas da existência e alistarmos-nos na escola do Senhor, sem perda de tempo, sem desprezar o espaço a nós oferecido, por misericórdia do Criador. Estamos situados em baixa escala no pentagrama evolutivo. Falta-nos a capacidade de discernir certas leis que regem o universo, como as leis menores que nos sustentam todos em plena harmonia, como microvidas nos céus da divindade. Devemos estudar constantemente, cada vez mais, no grande livro da natureza, cujas páginas somente encontraremos abertas pela visão do amor. Nada errado existe na lavoura universal. O erro está em quem o encontra. Basta pensarmos que o perfeito nada faz sem o timbre da sua perfeição, para crermos que tudo se encontra onde deve estar e onde a vontade do Senhor desejar. Vivemos em um mundo de duras provas, de reajustes em busca da harmonia. O Cristo é a porta dessa felicidade, nos ensinando a conquistar esse estado de alma, esse estado d'alma, onde com as nossas próprias forças, porque Deus sempre faz primeiro a sua parte em nosso favor, em favor de todos os seus filhos. Ninguém é órfão da bondade suprema. O infinito é infinito para nós. Para Deus é o seu lar, onde vibra o amor e onde o perfume exalante é a alegria da sua pureza singular. É de ordem comum nos planos superiores que devemos começar pelas lições mais elementares, que nos despertam o coração, primeiramente para a luz do entendimento. Querer buscar entender o profundamente desconhecido, sem se iniciar nos rudimentos da educação espiritual, é perder tempo e andar nas perigosas e escuras estradas da ignorância. Se queremos conhecer alguma coisa no que se refere ao infinito,
Principiemos na autoeducação dos costumes, observando quem já fez este trabalho, e copiemos suas lutas, que os céus da nossa mente abrir-se-ão e as claridades da sabedoria universal nos banharão para o esplendor da conscientização da verdade. Quem deixa para depois o conhecimento de si mesmo e tenta a sabedoria exterior, desconhece a verdadeira porta da felicidade. Cada espírito é um mundo, um universo em miniatura, onde mora Deus e vibram todas as suas leis, em ação compatível com o tamanho da individualidade. Assim, para entender o infinito da criação, necessário se faz começar a entender o infinito da alma. Bacana, né? Eu achei fantástico, né? Engraçado, isso é comum, né? Pelo menos em mim, né? A gente quer sempre conhecer primeiro o que está fora, né? Ele fala, tudo começa pelo conhece-te a ti mesmo, né? Começa a se conhecer, ver realmente o que você é, onde você está inserido em todo esse universo, e a partir daí você começa a vislumbrar as coisas ao redor, né? Não o contrário, né? Não é você saber, querer conhecer, entender o que está à tua volta, sem que você se conheça e entenda a si mesmo. E logo no início, quando começou a falar do infinito, né? Assim me veio tão forte aquela imagem, né? Que já vivem várias pessoas fazendo referência, né? O hálito divino, o universo, né? Aquela coisa do aquário, né? Tudo, o aquário é Deus, né? Tudo está dentro do aquário. A água, as pedras, as plantas, os peixes, tudo que existe está dentro do aquário. Tudo que existe no universo tá envolto por Deus, né? Podemos dizer assim, né? Faz parte de Deus. Essa parte do infinito, é, eu também ah, me veio uma reflexão que é sobre o caminho da ciência. Eu vou explicar o porquê, e aí eu vou fazer uma ligação com o aspecto espiritual. Antes de termos a luneta, né, a humanidade estudava os céus, viam as estrelas, via todo esse grande calendário, esse relógio que são as estrelas. E aí desenvolvem a luneta. Aí olha, nossa, Galileu se deslumbrou, né, começou a ver outros aspectos, via que observou as luas de Júpiter, viu que Saturno, ele tinha ali como se fossem umas orelhinhas, que depois foi se perceber que era o anel de Saturno. E aí começa esse desenvolvimento. Aí chegou o momento que eles desenvolveram os sensores de ondas eletromagnéticas. Então, em vez de terem as lunetas óticas, começaram a perceber que o céu, ele emite muitas e muitas frequências que é além da nossa visão, né, a gente chama da luz visível. O céu está repleto de estrelas que emitem em infravermelho, em raio-x, ah, em ondas de rádio. Aí se percebeu que o céu é muito maior do que aqui a gente enxerga. E o caminho do infinito é isso. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai desenvolvendo novas percepções, a gente vai desenvolvendo o nosso interior, todo o universo se modifica, né? Vai se percebendo que existe vida em tudo, que tudo está ali pululando. Então, quando ele fala ali, né, que quer conhecer o infinito, primeiro trabalhe nesse infinito da alma, porque a partir dali que vai ampliar toda essa percepção do que é o infinito, né? Então, esse foi um ponto aí que eu queria compartilhar com vocês. Jair? Eu achei muito interessante essa colocação que o Miramês fala que é palpável para a gente.
Ele fala se nós temos dificuldades para definir a vida, como definir o infinito? Bom, se vocês querem chegar ao infinito, aí ele fala, é fácil. É só fazer a autoeducação dos costumes. Também não é fácil. A gente segue em frente. É só isso que eu queria falar. Uma coisa que eu acho interessante é quando, ouvindo o que ele estava falando, que você estava lendo, é de que, na verdade, tudo está aí, né? Tudo já existe. A gente só está captando o que está. Ele já está dentro né? Assim, há alguns anos, se a gente pegar uma pessoa que nasceu, sei lá, há 100 anos atrás, hoje coloca ela aqui, ela vai se, né, ficar super surpresa. Oh, que tanto de coisa que foi. Mas tudo isso já existia, só não estava à vista, né? Tudo está. É tão interessante. Outra coisa também que eu achei interessante é sobre educação. Esses dias eu estava lendo sobre o que é educar em latim, na verdade, é o contrário do que a gente aprende hoje em dia, né? É ensinar a colocar para fora, né? Mais ou menos alguma coisa sobre isso. E a gente vai colocando muita coisa dentro da gente. E, e é colocar para fora, né? É ensinar a colocar para fora o que a gente tem. É tão bonito, né? Esse conceito lá do latim, talvez, assim, mais ou menos o que eu estou falando. Que bonito, Diva. A gente continua, gente? Na terceira. Então vamos. É tão complicado, porque é muito profundo isso aí, né? Esse mergulho aí que a gente tem que dar dentro da gente mesmo para encontrar esse infinito. E esse não se a gente ficar só no que a gente enxerga, que a gente toca, e que os animais, isso aí os animais fazem, a gente não vai chegar lá, né? E Não encontrei isso na quando a biblioteca gente do Apple busca Music. realmente Você ser, pode me pedir para reproduzir uma estação de rádio ou para usar a um minha app coisa específico. funcionou aqui, só um minutinho. Então, quando a gente mergulha na gente, encontra o infinito dentro da gente, e esse trabalho que a gente faz aqui, de introspecção, primeiro de leitura, a gente tem um guia, né? Isso aqui é um guia. Então, essa leitura aqui é um guia. O que a gente precisa fazer? Né? Tá falando tudo aqui, né? E a gente compartilhar a visão de cada um e irradiar e potencializar. É muito complexo. Antes de começarmos aqui, o Silvio estava comentando a experiência dele de ouvir como as vibrações alteram, né? Se você quer realmente ouvir, concentrar na irradiação de amor, você tem que estar concentrado e os espíritos que estão ali. E nunca é a mesma. O Ismael deu o exemplo do café. Cada hora que você toma café com um amigo é um café diferente. Cada momento é ímpar. E cada mergulho é ímpar. E antes de começar aqui, eu falei, o Ismael perguntou como estava. Eu falei, Ismael, eu ainda estou na vibração de ontem à noite. E o Ismael falou assim para mim, que está ficando cada dia mais profundo. Então, é nesse mergulhar. É lógico que a gente tem que surfar nas ondas de cima também, é lógico que tem um dia a dia, tem tudo. Mas esse mergulhar profundo no nosso inconsciente é que a gente encontra o infinito dentro da gente. E moldando mesmo os nossos pensamentos, atitudes, quem são as nossas testemunhas, né? Que falamos outro dia, com quem estamos andando. Aí no finalzinho ele fala que é urgente, né? Que não podemos perder mais tempo, né?
que o tempo urge para nos matricularmos na escola de Deus. Eu acho que é o terceiro parágrafo. Coloca para mim, por favor, Ismael, o terceiro parágrafo. Sobe aí para mim, por favor. Vamos ver lá. Esse é mesmo. O Jair chamou atenção também, né? Se você tinha dificuldade para definir o que é a vida, certamente não sabemos explicar o que é finito, que está configurado nas obras dos mistérios de Deus. Compete a nós outros darmos as mãos em todas as fases da existência e alistarmos na escola do Senhor, sem perda de tempo. Não, eu li isso aqui, lembrei tanto do Silvio. Sem perda de tempo, sem desprezar o espaço a nós oferecido. O espaço é essa misericórdia aqui agora, né? Para a gente aprender. Por misericórdia do Criador. Que E, bênção. Ron, esse ponto que você colocou foi interessante até mesmo com essa nossa conversa que a gente estava tendo antes de começar aqui, né, que o Silvio exatamente estava contando a experiência da ligação e da ligação que teve na segunda e que depois ele tentou e foi diferente, né? E aqui tem essa frase que eu achei bem bacana, que eu me lembrei dessa nossa conversa, quando ele fala aqui, né, ó, compete a nós outros darmos as mãos em todas as faixas da existência, porque esse processo, o processo da oração, na verdade é uma conexão de dar as mãos. A gente vai se envolvendo energeticamente, formando uma unidade maior. Então, a gente vai buscando expandir o nosso ser, né, nosso psicossoma, a gente vai expandindo e vai entrando em sintonia com outros seres mentores, seres que sejam de frequências mais altas, e nessa conjunção, nessa unidade, é que o processo acontece. Então, cada situação, dependendo de como for essa ligação, o trabalho vai ser totalmente diferente, vão ser outras energias, vão ser outras movimentações. Aí que deu o exemplo do cafezinho, né? Se a gente sentar num café com algumas pessoas, vai ser uma conversa. Em um outro momento, se forem outras pessoas ou as mesmas pessoas, vai ser diferente, né? Porque é aquele momento em que se une. E o caminho mesmo espiritual é um caminho de cada vez mais unificação, com todas essas egrégoras, essas correntes de pensamento, sabe? E aí, nessa ideia, eu queria fazer uma ligação ainda com o quarto parágrafo, quando ele fala aqui, ó, vou fazer uma ligação e um caso que eu já passei, quando ele fala aqui, né, devemos estudar constantemente, cada vez mais, no grande livro da natureza, cujas páginas somente encontraremos abertas pela visão do amor. Esse caminho de se envolver nesse grande livro que é a natureza, que é o universo, pela visão do amor, me lembrei do Francisco, né? Hoje é dia de Francisco de Assis, porque Francisco de Assis, ele exemplificou bem isso, como que ele andava pela natureza, o seu amor era tão grande que a natureza se abria para ele, né? A sua percepção foi sendo cada vez mais ampliada. E o amor, ele permite toda essa conexão. Teve uma vez, uma estudante chegou para mim e falou assim, professor, eu não gosto de estudar física de jeito nenhum. É comum, né? Vem como escutar isso. Aí, aí eu falei assim, ela, não, professor, começa a estudar, eu não consigo nem me concentrar. Aí eu brinquei, eu já contei esse caso, mas tem muito a ver com essa questão do amor. Aí eu falei assim, mas moça, quando você tá apaixonada, você naturalmente não fica pensando naquela pessoa. Você vai comer, você pensa naquela pessoa. Quando você tá andando, você olha você tá vendo aquela pessoa em tudo. É isso, né? Se você começar a perceber toda a beleza, a se esforçar, né, para se envolver emocionalmente e perceber a profundidade, você vai ver que a concentração ela vem naturalmente. Aí ela, não adianta, professor, eu não vou amar a física.
Mas é essa questão do amor, né? O amor, ele cria esse envolvimento, e nesse envolvimento, muitas portas se abrem. A gente vai entrando em sintonia com muitas e muitas egrégoras que estão naquela faixa de pensamento. Opa, diga aí. Pegando esse gancho que você está falando do amor aí, que a gente pode tem várias escalas de amor, me veio na mente iniciação viagem astral quando Caena vai numa árvore lá, mete a mão e retira a substância para fazer algum componente lá para alguma coisa que não me lembro mais detalhes. E Miramês, se não me engano, quis fazer e não conseguia ter essa sintonia de penetrar na árvore e tirar a essência. Quer dizer, outra escala de amor já diferente. Quer dizer, como uma coisa é abrangente e profunda, é só isso que eu queria acrescentar. E essa coisa, né? E o que mais instiga, né, pelo menos a mim, né, é sempre a gente ver, né, a espiritualidade falando que é simples, né? Tudo isso que a gente busca é simples, né? A gente é que complica os nossos próprios passos, né? E essa lembrança do Ismael, da natureza daqui, né? Realmente é uma pena que o José, né, tá naquele lugar maravilhoso, não pode estar aqui para dar um testemunho quanto a isso. Tudo que a gente possa imaginar é demonstrado na natureza. Compaixão, beleza, produtividade, tudo, qualquer coisa que a gente possa imaginar, a gente pode encontrar representado na natureza. Então, aqui ele está dizendo que ela é um grande mestre, né, para todos nós, né? E a gente consegue entender isso de fato, porque qualquer representação de sentimento, de atividade, de pensamento, de proposta que a gente possa imaginar para nós no dia a dia, tem uma representação na natureza. Diga, Diva. É só que eu acho assim, que nós somos natureza, né? Em que momento a gente se distanciou disso? A gente olha como se natureza fosse ali e eu estivesse aqui, né? Porque nós somos natureza. E quando a gente se permite conectar, né? Se juntar a isso, aí flui, né? Só que a gente se distanciou, a gente coloca a natureza lá e a gente aqui, natureza, né? E de repente se distanciou. É. Esse é um hábito do ser humano, né? Porque até no próprio início do texto vê a dificuldade do próprio João Nunes Maia de transmitir isso, que ele fala, se nós não fizermos, seremos como animais, como se os animais fossem diferentes. Tem aqui, é logo no início do segundo parágrafo. Se acreditamos somente naquilo que vemos e que tocamos, somos os mais infortunados dos seres, pois desta forma agem também os animais, como se fossem seres diferentes. Então a gente, de certa forma, foi se desenvolvendo achando aquela coisa do ser humano é o tal, né? É o bambambam do universo. E achando que o resto é inferior. E acho que é muito por aí mesmo. A gente precisa entender que tudo é natureza. Nós somos tudo parte do mesmo universo, da mesma criação, da mesma essência. Por favor, Regina, diga. Regina caiu. Regina, você está sem microfone. Oi, desculpa, já foi? Isso, pode falar. Eu estava visualizando vocês falando e eu imaginando o coração, né? Que a gente trabalha o chakra do coração, todas essas conexões, né? E não poderia ser outro chakra, né? O coronário, que é a nossa conexão com tudo, né? Como disse Diva, a gente foi perdendo por conta de esquecer que a gente era uma coisa só, e a gente vai fragmentando, né, essa consciência para a gente até criar mecanismos de defesa aí para a nossa vida, mas isso já é outro assunto. Mas o que eu queria trazer é o coração, né?
a força do amor é a força mais poderosa do universo, né? Então, se ela é a força mais poderosa, ela não tem fronteira para nada. Então, se é daqui, né, do nosso coração, do nosso chakra, que a gente se conecta com tudo, então a gente precisa abrir o coração para a gente poder fazer com que o nosso amor se receba e doe, né? Para a gente irradiar essa força, né? Essa conexão com tudo e todos, e a gente acabar nos tornando não, percebendo que somos um, né? Como o Diva colocou. É isso que eu estava aqui me deliciando, ouvindo vocês e me deliciando com essa imagem do coração, dessa força que conecta todos nós. Bom Isso dia. aí. Isso aí. Mas Eu vou ler um. de natureza, quando por exemplo, quando você poda uma árvore, parece uma coisa negativa, uma coisa que tá cortando, mas na verdade você corta para dar mais força para ela. Então, às vezes, a natureza a gente é que não entende, porque atos que a gente considera negativos, na verdade, são extremamente positivos. É o caso daquela mora que tinha aqui na porta. Vocês viram a quantidade, a gente cortou ela bastante. E, no entanto, ela nos respondeu com frutos enormes e com uma quantidade enorme de frutos. E assim é a natureza. Quando você cuida dela, mesmo fazendo o que as pessoas acham que às vezes não seria tão bom, você dar uma poda drástica ou sei lá, evitar algumas coisas, e ela te responde de maneira muito melhor, tipo, agradecendo que, pô, enfim, estão prestando atenção em mim. A natureza é só prestar atenção nela, que ela é a maior professora que a gente tem. Mas aqui no texto ele fala isso, né? Das pequenas leis que a gente não entende, que regem o universo. Exatamente.